Olá, meninos. Olá, meninos do sétimo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui hoje, né? Eu, a professora Márcia Helena, professora de Geografia de vocês, para nós explicarmos aqui a semana 3 do PET complementar, beleza? Então, vamos ver o que a semana 3 do PET complementar 3 está trazendo aí para nós. Vamos lá. Então, o texto do PET complementar 3, semana 3, está lá nas páginas 41 a 43, e o tema que nós vamos trabalhar hoje é esse aí, Brasil, um país urbano. Né? Então, quando a gente fala de urbano, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de cidades, né? Então, nós vamos falar aí hoje sobre, né, as cidades brasileiras, tá? E os principais problemas que nós temos. Então, vamos ao texto. As cidades brasileiras começaram a apresentar maior crescimento a partir dos anos de 1940, né? Há várias décadas atrás, com a expansão da atividade industrial e com o intenso processo de urbanização. Então, urbanização, ele tem a ver com o crescimento das atividades industriais. Por quê? Porque as indústrias, né, normalmente elas estão associadas com a presença de cidades. A maioria das indústrias se instala em cidades. Então, a gente tem algumas imagens aqui mostrando, né, algumas cidades, tá? Problemas que ocorrem nessas cidades, como aqui a poluição, né, as enchentes, tá? Então, nós vamos falar basicamente sobre esse processo de urbanização, beleza? Então, continuando o texto. O processo de surgimento de novas cidades e de expansão física e populacional de cidades já existentes é, portanto, recente. O Brasil se tornou um país predominantemente urbano nos anos de 1970, quando a população urbana superou a população rural. Então, o que isso quer dizer? Que um país ele só é urbano quando a população urbana, que vive nas cidades, cresce mais do que a população rural, aquela que vive no campo. Então, vamos fazer aqui uma observação nesse gráfico. Eu vou dividir ele aqui assim, ó, né? Para a gente observar essa diferença, ó. Então, nós temos aqui, ó, 1940, 1950, 1960, 1970, tá? A parte vermelha do gráfico mostra população urbana. A parte azul do gráfico mostra população rural. Então, veja bem, no Brasil, até 1970, a maior parte das cidades, né, basicamente a maior parte, vivia aí no campo. Até 1970 não, perdão, é até aqui, ó, 1960. Deixa eu até apagar aqui, tá, para a gente não fazer aqui muita mistura, né? Então, até 1960, a maioria da população brasileira vivia no campo. Olha aqui para vocês verem, ó. 1940, 69% vivia na zona rural e 31% vivia nas cidades. Aí, 10 anos depois, 1940, 64% dos brasileiros vivia na zona rural e 36% vivia no campo, nas cidades. Em 1960, a população rural era de 55% e a população urbana de 45%. Então, aqui, ó, até 1960, o Brasil ainda não era um país urbano. Aí você pergunta assim, então quer dizer que não tinha cidades? Não, tinha, e muitas cidades. Mas acontece que nessas cidades que tinham, tá, a população das cidades não era maior do que a população que vivia na zona rural.
Então, por isso que o Brasil não era um país urbano. Aí, o que acontece? A partir daqui, ó, de 1970, esse gráfico começa a inverter, né? A gente vai observar que a parte vermelha dele, que responde pela população urbana, começa a aumentar, né? Até aqui 2010. Então, olha só, como que a população rural diminuiu de 1970 até 2010. Então, se a população rural diminuiu automaticamente, a população urbana, ela passa a aumentar, a ser maior do que a população rural. Então, quando a população urbana cresce mais do que a população rural, aí sim nós vamos ter o quê? A urbanização brasileira. Então, a partir de 1970, é que a população urbana superou, ficou maior do que a população rural. Mas por quê? Por que que a população urbana, a partir de 1970, começou a aumentar e a população rural começou a diminuir? Então, vamos ver isso, tá? Muito bem. Então, para a gente entender por que que a população rural começou a diminuir e a população urbana começou a aumentar, a gente tem que pensar o seguinte, que alguma coisa fez isso acontecer. E o que provocou esse crescimento da população urbana foi um movimento migratório conhecido como êxodo rural, que é a saída do homem do campo para as cidades. E isso nós vimos na aula de semana passada. Então, quando a população rural começou a mudar, né, a migrar para as cidades começou o quê? A ter um número de pessoas maior. Aí vem outra questão. Mas as cidades brasileiras que tem hoje e que existia lá em 1970, tem o mesmo tamanho? Não. Nós temos cidades de vários tamanhos, cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes. E o conjunto dessas cidades de diferentes tamanhos formam o que a gente chama de rede urbana e hierarquia urbana. Rede urbana é diferente de hierarquia urbana. Então, vamos começar a entender. Aqui nessa imagem eu tenho duas cidades, né? Essa primeira aqui, o nome dela é Serra da Saudade, localizada em Minas Gerais. Essa segunda aqui é a cidade de Bom Despacho, também localizada em Minas Gerais. Então, o que que essas duas cidades têm de diferente, né? Uma é maior do que a outra, tá? E como uma é maior do que a outra, essa cidade menorzinha aqui, ó, tá? Não tem o que essa cidade maior aqui tem. Então, vamos ver o que que uma tem que a outra não tem. Então, vamos ver o texto aqui, ó. Vista da fotografia 1, 2015, é o município menos populoso do Brasil, com uma população de 786 habitantes em 2018. Então, é a cidade que tem menos habitantes. O que que tem nessa cidade? Com duas escolas municipais, né, com apenas duas escolas municipais, que atendem estudantes de 0 a 14 anos, quer dizer, essas duas escolas só têm, né, do 1º ao 9º ano, tá? Então, nessa cidade não tem escola de ensino médio. Então, o que que a prefeitura faz? A prefeitura oferece transporte gratuito para os alunos que moram na área rural e também para os jovens que desejam cursar o ensino médio ou o ensino superior nas cidades próximas. Quais são as cidades próximas? A cidade de Luz, que tem 18.172 habitantes, e essa que está aqui na fotografia 2, que é a cidade de Bom Despacho, com 50.166 habitantes.
Então, essa cidade 2 aqui, ó, ela tem o que a cidade 1 não tem, que é, por exemplo, uma escola de ensino médio e faculdades, tá? Então, o que que os estudantes dessa cidade que querem fazer o ensino médio e a faculdade têm que fazer? Eles têm que vir para essa cidade aqui para fazer isso. Por quê? Porque a cidade aqui né, da Serra da Saudade não tem esse tipo de serviço, não oferece esse tipo de serviço para a sua população. Então, como é que as duas cidades são ligadas? Elas são ligadas através aqui de quê? Ó? De transporte, né? Vias de acesso, rodovias, né? Estradas. Elas podem ser conectadas também pela internet. Então, a isso a gente dá o nome de rede urbana. Agora, a hierarquia urbana está relacionado com o tamanho da cidade e com o que ela oferece. Então, no caso, por exemplo, aqui, ó, a cidade de Bom Despacho, ela está acima da cidade de Serra da Saudade. Por quê? Porque a cidade de Bom Despacho, ela tem mais infraestrutura, mais serviços do que essa cidade menorzinha, tá? Muito bem, vamos seguir. No Brasil, existem hoje 5.570 cidades de diferentes tamanhos que estão espalhadas pelo território nacional e fazem parte de uma ampla rede urbana. O que é rede urbana? É um conjunto de cidades interligadas uma às outras por meio de sistemas de transportes como rodovias, aeroportos, portos, ferrovias, hidrovias, e por meio de comunicações como telefonia, internet, televisão e rádio, pelos quais fluem, quer dizer, fluxo, né? Deslocam pessoas, mercadorias, serviços e informações. Então, a rede urbana de um país é a forma como todas as cidades estão interligadas, que pode ser através de sistema de transporte e sistema de comunicações. Eu vou abrir aqui, né, um linkzinho para vocês verem como que o número de cidades no Brasil foi aumentando lá desde a época da colonização até hoje, tá? Então, um instantezinho aí para a gente estar abrindo esse material para vocês verem, tá bom? Deixa eu só pegar aqui a minha setinha, tá? Tirar esse marcador de texto aqui. Peraí. Opa, passou para onde não devia. Né? Só um instante, gente, porque isso acontece mesmo. Tá bom? Vamos ver aqui. Acho que agora vai. Vai abrir. E ele é um mapinha, gente, com animação, tá? Só um instante aí que está carregando, para vocês verem ao longo do tempo, né? Eu vou traduzir aqui, colocar a tradução para o português. Não foi aqui a tradução, acho que não foi. Aqui, traduzir para o português. Então, vamos ver aqui, só um instantezinho. Bom, vou colocar aqui desde o início para vocês verem. Colocar numa tela maior, então, ó, vou colocar cá desde o início. Tá? Vamos lá. Vamos ver se vai. Não quer ir, mas enfim, vamos tentar, né? Vamos lá, garoto, abrir para nós. Não quer abrir, gente, que pena. Era tão bacaninha. Era tão bacaninha. Vamos ver se por aqui vai. Deixa isso aqui. Peraí.
Não foi, não foi, não foi, não foi. Vou tentar de novo aqui. Vamos lá. Basicamente aqui. Vamos ver se vai, quem sabe. Ele coloca que dá um erro, mas coloca que dá um erro, mas ele abre normalmente. Hoje que tem. O dia que eu coloquei aqui, ele abriu normal. Ele vem aqui, gente, é 1500. Entendeu? Não quer abrir. Mas quem sabe, né? Eu coloco o link lá para vocês verem como que as cidades foram aí surgindo no Brasil, tá? Ah, foi. Olha que maravilha. Foi, gente. Deixa eu até colocar na tela cheia aqui para vocês verem. Que bacana que é, ó. Olha só, vai passando os anos aqui, ó. 1500, cada pontinho desse é uma cidade que vai surgindo, né? Cada pontinho roxo desse, ó. Vocês vão perceber que as cidades elas vão surgindo daqui, né, da costa leste do Brasil para o interior. E o Brasil começou a ser povoado aqui, ó. Já passamos para 1600, né? E as cidades vão só aparecendo, ó. Aí agora nós vamos passar para o ano de 1700, tá? Aí as cidades vai aumentando de quantidade. Aí a gente vai passar agora para o ano de 1800, né? Olha o tanto de cidades que já tem no Brasil. Lembrando que a quantidade de cidades não significa urbanização, viu, gente? Para ser urbanização, né, a cidade, a população urbana, ela tem que ser maior do que a população rural. E isso só vai acontecer em 1970, né? Quando chegar em 1970, eu vou até dar um pause aqui, ó, para vocês visualizarem. Ó, já estão em 1940, 50, 60, 70. Olha, a partir dessa data aqui, ó, a partir desse ano aqui, o Brasil, olha o tanto de cidades que tinha no Brasil, a maioria aqui, ó, nessa área. Então, foi somente a partir daqui que essas cidades começaram o quê? A ter uma população maior do que a população que vivia na zona rural, né? E o crescimento das cidades não para por aí. Acho que nós vamos até o ano de 2017, se eu não me engano. Tá? Então, 1990, 2000, 2017, aí, tá vendo? Então, 2017, olha só o tanto de cidades. Então, hoje sim o Brasil é um país urbano, porque a maioria dos mais de 200 milhões de habitantes que o Brasil tem hoje vive nas cidades. Quando eu falo a maioria, gente, eu estou falando assim, na casa de 90%. De cada 100 brasileiros, 90 vivem nas cidades e 10 vivem na zona rural, beleza? Então, nós vamos voltar agora lá no nosso slide, né? Onde nós estávamos falando sobre as cidades brasileiras, tá? E como que elas são interligadas em uma rede urbana. Então, aqui a gente tem um mapa do Brasil à direita, mostrando o quê? Mostrando, tá? Como que as cidades se organizam dentro dessa rede, tá? Então, olha só, eu tenho as maiores cidades que são chamadas de metrópoles, eu tenho depois cidades menores que são chamadas, né, de capital regional e tem ainda outras cidades menorzinhas, tá? Então a gente tem, ó, grande metrópole, metrópole,
capital. Então, a gente tem desde as maiores aqui, de acordo com a legenda, as maiores cidades até as menores. E como é que essas cidades maiores se ligam às menores? Através dos meios de transporte e dos meios de comunicação, tá? Muito bem. Na rede urbana, há uma hierarquia entre as cidades, ou seja, elas são classificadas de acordo com a força econômica e a influência que exercem sobre outras cidades. O significado e a importância que as cidades assumem na rede urbana definem a hierarquia. Observe no esquema como as cidades podem ser classificadas de acordo com a hierarquia urbana brasileira. Então, olha só, na hierarquia urbana nós temos, primeiro é a chamada grande metrópole nacional, que são as maiores cidades do Brasil. Então, essas grandes metrópoles, o que elas têm? Elas são chamadas de grandes metrópoles. Elas se destacam no espaço mundial e nacional, quer dizer, elas são conhecidas aqui no Brasil e fora do Brasil, pela força econômica que apresenta e pelos serviços que oferecem. Aí depois dela vem a metrópole nacional. Sua área de influência ultrapassa a região onde está localizada. Por exemplo, Belo Horizonte é uma metrópole nacional. Aí depois vem uma metrópole. Sua influência é restrita à região geográfica onde está localizada. Por exemplo, Manaus, capital lá do Amazonas. Capital regional exerce influência no âmbito regional ou na unidade de federação onde está localizada, sendo referência para serviços e atividades de diversos municípios vizinhos, Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, Vitória, capital do Espírito Santo. Centro subregional. Tem área de atuação reduzida, relacionando-se com as cidades próximas e com as metrópoles nacionais. Por exemplo, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Então, isso aqui mostra um esquema da hierarquia. Quanto mais importante a cidade for, mais ela fica no topo da hierarquia. Quanto menos importante, quanto menos serviços uma cidade tiver, mais baixa ela vai ficando nessa hierarquia. Tá? Muito bem. Então, falando de metrópoles, no texto de vocês está lá assim, As metrópoles que incluem diferentes classificações são as principais cidades desta hierarquia, em razão da população e da importância econômica. A influência das metrópoles estende-se por várias áreas, concentrando infraestrutura e serviços que muitas vezes, olha aqui, não são encontradas nas demais cidades, como, por exemplo, complexos hospitalares, centro de pesquisa científica, aeroportos internacionais, instituições financeiras, comércio especializados, áreas para grandes eventos culturais, como, por exemplo, Rock in Rio, áreas de teatro, tá? Então, não são todas as cidades que têm isso. Por exemplo, a nossa cidade de Caratinga, Nós temos um aeroporto, quer dizer, nem é nosso, Pertence ao Baporanga. Nós temos um aeroporto, mas esse aeroporto é internacional? Não. Se eu quiser fazer uma viagem internacional, eu tenho que ir para um aeroporto de uma grande cidade. Então, quais são as 5 maiores metrópoles, as 5 metrópoles mais importantes do Brasil? Tá aqui, Em primeiro lugar é São Paulo, em segundo é Rio de Janeiro, em terceiro lugar é Belo Horizonte, capital do nosso estado, em quarto lugar é Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e em quinto lugar é Recife, capital do Pernambuco. São as 5 maiores metrópoles, aquelas que têm todos esses serviços aqui que nós falamos, e que outras cidades menores às vezes não têm, tá? Por isso que elas estão aí no topo da hierarquia urbana. Muito bem. No passado, muitos anos atrás, quando um morador de uma pequena cidade precisava adquirir determinado produto ou consultar um médico especializado, era necessário deslocar para uma cidade maior.
Caso não encontrasse nessa cidade os produtos e serviços procurados, tinha que seguir para outra ainda maior. Então, no passado era assim, quem morava numa cidade pequenininha como Serra da Saudade, às vezes tinha que se deslocar para a cidade maior para procurar aquilo que ele precisava. Se ele não encontrasse aqui, ele deslocava ainda para uma outra maior, procurando o que ele precisava, né? Mas hoje o que que acontece? Hoje, né, com o avanço dos meios de transporte e de comunicação, a relação entre as cidades não acontece necessariamente conforme a hierarquia. Em geral, elas se relacionam uma com as outras de forma direta, qualquer que seja a sua classificação. Então, por exemplo, hoje, um morador de uma pequena cidade pode, sem sair de casa, ter acesso a produtos e serviços por meio de lojas virtuais ou realizar operações bancárias, por exemplo. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade bem pequenininha, que não tem agência bancária física, ele pode pagar uma conta, ele pode fazer uma transferência utilizando o quê? Os aplicativos de internet. Antigamente, ele precisava sair da cidade dele, ir para uma cidade maior, onde tinha o banco, para fazer esse serviço, tá? É possível também morar em uma pequena cidade e se deslocar diariamente até centros maiores para trabalhar ou estudar. Então, hoje nós temos esse tipo aqui, ó, né, de relação na hierarquia urbana, tá? Quem mora na menor cidade aqui, ó, pode ter acesso a serviços de uma metrópole nacional através da internet, tá? Então, antigamente não. Quem morava na vila, se quisesse alguma coisa aqui da metrópole, tinha que se deslocar aqui e vir até ela, tá? Então, hoje, graças ao avanço dos meios de transporte de comunicação, isso não é necessário. É claro que não é para tudo, né? Para algumas coisas sim, mas para outras tem que ter esse deslocamento, tá? Então, olha só, para fecharmos, vimos anteriormente que Serra da Saudade, né, que é essa cidadezinha aqui, localizada no estado de Minas Gerais, é um município que tem a menor população do país e que conta com apenas 2 escolas municipais. Quando os estudantes ficam mais velhos, geralmente se dirigem para outras cidades para prosseguir seus estudos. Então, o que que eles fazem? Eles se deslocam aqui para Bom Despacho, que é uma cidade maior que tem ensino médio e faculdades. Podemos dizer, portanto, que Serra da Saudade ocupa o último nível na hierarquia urbana, pois depende de serviços oferecidos por outras cidades, como escolas e universidades, por exemplo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nós encerramos a explicação dessa aula, tá? Tenho certeza que vocês vão ver e vai ajudar bastante vocês aí na compreensão do conteúdo, beleza? Então, é isso aí. A gente se vê e a gente se fala aí na nossa próxima aula, tá? Um abraço para vocês e fica com Deus.